paz do Senhor, meus irmãos. Bom é poder estar na casa de Deus e ouvir esses hinos, né? Que enche, nos alegra. Nós queremos agradecer a Deus a rica oportunidade que Deus nos concede de pela primeira vez poder estar aqui no Templo Sede. Estamos com 51 anos de idade, somos natural de Criciúma, mas nunca tivemos esta oportunidade, e hoje Deus nos dá esta oportunidade, este privilégio de poder estar aqui. Então a honra e a glória, tudo pertence a Ele. Amém, irmãos? Feliz de ver o pastor Denis, também o pastor André, pastor Cristiano, meu irmão Márcio, meu irmão por 2 vezes, né? É o caçula da casa. E nós louvamos a Deus por isso. Também queremos já deixar o nosso agradecimento ao nosso presidente, pastor Hebron Mussini, servo de Deus, que foi usado por Deus para que nós pudéssemos estar aqui no campo de Sara, trabalhando com os irmãos. Deus usou ele. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Nós estávamos em Caçador e fomos transferidos para cá. Lá em Caçador, por 4 vezes, nos últimos meses de dezembro, Deus estava falando conosco que o tempo estava se findando e que porta estava se abrindo. Lá, 400 quilômetros daqui. Deus estava falando lá e o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração do nosso pastor. Eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Gosto demais de estar aqui com os irmãos. Vamos abrir a Bíblia, 1 Crônica, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Que bom que o pastor não está aqui, que senão a gente fica mais nervoso ainda, né? Isso é bom demais. Quando ele me ligou hoje de manhã, eu estava no consultório, estava pensando, e esse texto sentou o meu coração. Eu fiquei o dia todo com esse texto. E eu disse, então vai aqui mesmo, né? Um feijãozinho com arroz para os irmãos. Amém, meus queridos? O texto diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Amém? Também a minha esposa, que está ali, serva de Deus, essa mulher linda que Jesus me deu, e eu louvo a Deus por ela. Viu, irmão? Que bênção de Deus. Irmãos, ao ler esse texto, eu comecei a aprender algumas coisas e eu queria comungar com os irmãos aqui. O tema da mensagem que eu gostaria que vou ministrar para os irmãos hoje, pela misericórdia de Deus, é esperando grandes coisas de Deus. Amém, irmãos? Esperando grandes coisas de Deus. Aleluia! Que bom! A Bíblia aqui, quando nós lemos o texto de 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9, se você começar a ler o livro de Crônica, no capítulo 4, você vai ver que o livro de Crônica está falando de nomes, falando da genealogia, e está falando de muitos nomes, tem mais de 500 nomes, mas a Bíblia aqui dá uma parada, ela faz alusão de Jabes. O texto vai dizer que a sua mãe lhe deu a luz, viu? O texto, no versículo 9, vai dizer que a sua mãe lhe deu a luz, e ela botou o nome dele de Jabes, que significa, com muitas dores ele foi gerado. Então todo mundo que olhava para Jabes, sabia que Jabes foi um filho que causou dor para a sua mãe. Você se lembra de Mefibosete? Quando Mefibosete nasce, a palavra Mefibosete significa foi-se a glória de Deus. Era o nome que eles davam conforme a circunstância ou a situação que eles viviam. E Jabes não era diferente.
todo mundo que chamava, olhava para Jabes, eu chamava de Jabes, dizia: ei, aquele ali deu trabalho para a mãe, aquele ali a mãe sofreu para nascer. Mas o que me chama a atenção nisso, é que isso não impediu de Jabes galgar os seus propósitos, isso não impediu que Jabes alcançasse o objetivo que anelava o coração dele, isso não impediu que Jabes procurasse a Deus e fosse incisivo ao pedir a Deus o que ele almejava no coração. Amados irmãos, muitas vezes as circunstâncias, a história, ou às vezes até os fantasmas dos passados, tentam nos assombrar para que nós não venhamos, conquistar ou chegar no propósito que Deus tem para nossas vidas. E a Bíblia vai nos ensinar nesse texto que Jabes foi um homem que sobressaiu. Ele sobressaiu porque ele foi ao encontro de quem podia mudar a história da vida dele. Ele foi ao encontro daquele que podia reverter a história da vida dele. Amém, irmãos? Ele pôde, ele foi atrás. Ele não se preocupou com o seu nome, nem em mudá-lo, muito menos ficar amargurado. Eu acredito que o espírito de Jabes, o que estava dentro da vida de Jabes, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele dizendo assim, o Paulo está escrevendo e dizendo: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, como na de fome, assim de abundância, como na escassez. Aí ele termina dizendo: tudo posso, naquele que me fortalece. Jabes estava dizendo: olha, eu já passei dificuldade, já passei luta, já passei afronta, mas eu tenho algo dentro de mim que é maior do que isso. Eu conheço o meu Deus que muda a situação. E Jabes, quando dobra o joelho, ele não dobra o joelho como um coitado, ele dobra o joelho como um gigante. Esta oração de Jabes, ele se dobra, se curvando, dizendo: ei, tudo posso, não pelas minhas forças, não pelas minhas habilidades, não pela minha inteligência, não pela minha capacidade, não porque eu sou fulano tal, não, eu tudo posso, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Era isso que Jabes deu a entender nesse texto, quando ele escreve, quando ele ora a Deus. É por isso que Jabes voltou para o Senhor e esperou grandes coisas. Nós vivemos uma época que é muito difícil pessoas terem o dom de esperar. Nós vivemos uma época, a época do micro-ondas, é tudo no já. E às vezes até nas mensagens é no já. Esquecemos do fogãozinho de lenha. Esquecemos daquele fogão de lenha que eu não sei se alguns irmãos já tiveram ou já têm, que de manhã cedo vai lá, tem que tirar todas as cinzas, botar lenha seca, tocar-lhe fogo, deixar a chapa esquentar e dali fazer o alimento, irmãos. Oh, mas como é bom o alimento quando é feito em fogão de lenha, café, como é coisa boa. É saber esperar, porque quanto mais a espera, melhor é o sabor da vitória. Jabes sabia disso. Por isso, irmão, que ele soube esperar em Deus. Ele não perdeu a esperança. Muito pelo contrário, ele ficou na posição a qual Deus determinou para ele. Glória a Deus. Está ficando bom isso aqui, irmão. Vou pular aqui que a demora. Esse negócio está ficando bom.
Aleluia! Ele soube esperar coisas grandes de Deus. E aí, irmãos, é bom entender que esperar coisas grandes de Deus não quer dizer que Deus vai te colocar num patamar material lá em cima, não. Esperar coisas grandes de Deus é esperar o sobrenatural de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família, onde você trabalha, aonde você colocar a planta do teu pé, a movimentação, a manifestação, a graça de Deus vai estar lá. E vai estar lá e vai fazer a diferença, seja quem você seja, seja pequeno, seja grande, seja novo, seja da idade mais avançada, não interessa, aonde você estiver, as coisas grandes de Deus vai estar lá. Oh, maravilha! E as coisas grandes de Deus, aleluia. Jabes tinha esse discernimento, ele sabia o Deus que ele conhecia, por isso ele pede, ele toma uma atitude. Uma das atitudes, Jabes teve uma atitude, que foi, ele desejou uma vida abundante. No versículo 10, se nós olharmos, você vai ver que Jabe pede para Deus uma vida abundante. Jabe pede em sua oração, pede para Deus aumentar a sua tenda. E Jabe teve uma visão de crescimento. Ele olhou para Deus e disse: Deus, tu pode me dar, se tu quiser tu me dá. Jabe teve uma visão de crescimento, ele pede: Deus, me estica, me deixa crescer a minha tenda, faz crescer, me faz, Senhor, crescer a minha tenda. Eu sei que tu pode, eu dependo de ti, é o Senhor que dá, é o Senhor que abençoa, é o Senhor, se quiser realizar, Ele realiza. Jabe estava pedindo a Deus, para Deus dar crescimento para ele. É uma visão de crescimento. Foi a mesma visão que Deus chama Abraão para fora da tenda, e quando ele manda contar as estrelas do céu, era esta visão que Deus estava dando. Era uma visão de um Deus que fez, que faz e continua fazendo. Deus me trouxe aqui para dizer para você: o teu Deus é o Deus de crescimento. O teu Deus é o Deus de crescimento. Que o Espírito de Deus possa inserir no teu coração esse mesmo desejo que Jabes teve, pedindo a Deus que Deus desse crescimento sobre a sua casa, sobre a sua tenda. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Visão de crescimento. João no capítulo 15, versículo 8, Jesus falou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim seis meus discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus cura um cego. E quando ele cura o cego enxerga. A Bíblia vai dizer que o cego vê um monte de árvore. Jesus volta, bota a mão nos olhos do cego, e o cego começa a ver normalmente. Primeira vez que Jesus curou, que ele começou a enxergar a árvore, isso é uma visão espiritual. Porque nós somos plantados aqui dentro. Quem nos plantou aqui foi Deus, e Deus nos plantou aqui para dar fruto, para crescer, para florescer, para enraizar, para crescer. Quando eu vejo algumas árvores antigas, milenares, centenárias, muitas vezes, árvores com as suas raízes profundas, lá na terra, nada mexe, não tem tempestade, não tem vento, não tem nada que vai mexer nessas árvores. Nós podemos estar vivendo uma tempestade no contexto, sabe, nos dias atuais, mas deixa eu te dizer, tu estás plantado na terra mais fértil que existe, que é a casa de Deus. Aleluia. Então tu vai dar fruto, tu vai crescer, vai desenvolver, vai alargar as fronteiras, porque o Deus que te chamou, Ele vai cuidar de você.
Aleluia. Escandalize comigo não, irmão. Sou assim, mas eu sou gente boa, viu? Sou assim, mas sou gente boa. Você precisa escolher uma vida de crescimento. E, irmão, ter uma vida de crescimento tem uma regra básica que eu aprendi quando eu era novo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e seguir, se tu vir atentamente a voz do Senhor teu Deus, seguir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Onde é que eu estou, pastor? Eu estou morando lá no Lire. Lá no Lire a bênção vai te encontrar. Eu estou morando lá no Rachasque. Lá no Rachasque a bênção vai te procurar, vai te achar. Ela vai te achar. Ela sabe o teu endereço, sabe o teu CEP, teu CPF. Ela sabe tudo, ela vai te encontrar. Se tu ouvir e aplicar atentamente a voz do Senhor teu Deus e seguir todos os mandamentos do Senhor, ei, você vai ter crescimento, porque Deus não mudou, Ele não muda, Ele é imutável. Jabes pede crescimento a Deus. A segunda atitude que Jabes toma, que me deixa encantado com este homem, é a atitude que ele pede poder de Deus. Ele pede poder de Deus. Jabes vai pedir poder. Na sua oração, Jabes diz que a tua mão esteja comigo. A mão de Deus ainda é poderosa. A mão de Deus ainda é poderosa. Urabagalabachura mandarai. A mão dele está aqui. A mão dele não está encolhida, ela está esticada. Você pode sentir a mão dele aí sobre a tua vida. Jabes pede a mão dele, pede poder de Deus. Quando ele pede para Deus colocar a mão dele sobre a vida dele. Olha o que o salmista fala no Salmo 102 e 25. Desde a antiguidade, fundaste a terra e os céus, são obra da sua mão. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Esse é o Deus que nós servimos. Ele ainda tem poder, ele ainda cura, restaura, batiza com o Espírito Santo e quer levar o crente para o céu. E esta noite Ele está aqui para te dizer: a minha mão está estendida sobre a tua vida. Busque esse poder de Deus. Busque essa coisa tão maravilhosa que é o poder de Deus na nossa vida. Busca isso. Você vai ver, aleluia, as coisas sobrenaturais que Deus faz no meio do seu povo. Busque isso. Eu ali em Caçador, me chamaram uma vez para visitar um senhor de quase 80 anos. Estava internado, morava na casa de asilo, de família rica. Um dos genros dele é diretor da Perdigão. Eles têm muitas fazendas, viagem de avião. E me chamaram para ir lá orar pelo senhor, porque ele deu um chute na cabeça de um enfermeiro que quebrou o nariz. E outro enfermeiro ele jogou longe, só que o homem não anda. Eu disse: mas como é que o homem desta idade que não anda faz isso? E ele disse: pastor, pelo amor de Deus, vai lá, pastor. E aí quando a minha mulher me olhou, me chamou de pastorzinho. Não sei se é por causa da altura, não sei. Mas eu entrei no hospital, falei de Jesus para ele, para o casal.
E olhei para o homem. Quando eu cheguei no hospital, a mulher disse, só chegou, ele dormiu. E olha que ele foi sedado a noite toda e ele não dormiu. E agora dormiu. Eu disse, mas não tem problema não, eu sei o que está nele. E em nome de Jesus ele vai sair agora. Orei por aquele homem e fui embora. 2 dias depois eu fui lá, sabe, lá onde o homem parava, lá é um asilo, é um lugar para idoso. Quando eu cheguei lá, falei do amor dele, de Jesus para ele, o homem chorou, e ele disse para a sobrinha dele, eu quero seguir o Jesus do pastorzinho. Passa-se um tempo, a filha dele vai para a igreja e aceita Jesus. Jesus cura ela, sabe, estava com depressão. A mulher que o marido era diretor da Perdigão, estava com câncer no seio e ia fazer a cirurgia em Itajaí. Foi um culto lá conosco, nós oramos por ela, Jesus curou ela instantaneamente. Esse é o Deus poderoso que a igreja serve. Não existe limitação para Ele. O teu Deus é o Deus poderoso. Jabes pediu a mão dele sobre ele. A mão de Deus ainda está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre a tua vida. Oh, aleluia, é o que Jabes pede aqui. Jabes vai pedir a Deus que Deus abençoe ele. Pede poder de Deus. Irmãos, o nosso pastor esse dia pregou para nós aqui, dizendo que Moisés orou a Deus e disse, Deus, se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui. Se nós não sair com a presença de Deus, nós somos humanos piores do que estão lá fora. Mas se nós sairmos com a presença de Deus, o diabo tem que bater em retirada, a porta tem que se abrir e o sobrenatural de Deus tem que acontecer. Porque tu estás plantado aqui, é você que Deus vai usar. Glória a Deus. Quando for orar, o Senhor me diz, tá? Que está bom demais isso aqui. Outra coisa que eu vejo que Jabes pede. Jabes, ele era ilustre, sabe por quê? Porque ele pediu que Deus ajudasse a viver de forma correta, para que não causasse dor a outras pessoas. Você se lembra do histórico dele, o nome dele? O nome dele significava que a mãe dele sofreu por ele dar luz. Então ele entra diante de Deus e diz, Deus, eu não quero mais causar dor a ninguém. Eu quero ser bênção para os outros. Eu não quero ser estrovo. Eu quero ver bem o meu irmão. E mesmo se alguém se levantar contra mim, eu quero fazer o bem a ele. Vou dobrar o meu joelho, vou jejuar, vou orar para Deus fazer ele sentir o que eu sinto, que é a tua presença, que é a tua graça, que é a tua misericórdia. Jabes era ilustre porque ele se preocupou em não querer fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, ele queria que todos que estivessem ao lado dele, que todos que estivessem em torno dele fossem abençoados. Aleluia. Jabes, ele era uma pessoa que sabia esperar grandes coisas de Deus. Por isso não importa que seja o seu nome, sua situação, seu passado, comece hoje a esperar grandes coisas de Deus. Espere coisas grandes de Deus. Deus quer nesses últimos dias da igreja na terra que creia que ainda o teu Deus é o Deus de coisas grandes. Coisas grandes. Aleluia. A quarta atitude de Jabes foi, Jabes pede cobertura espiritual. A quarta atitude de Jabes foi pedir cobertura. Ele pede poder de Deus e pede cobertura espiritual. Na oração, Jabes estava pedindo essa necessidade, guardando dos males e livrando das dores.
A cobertura espiritual foi a mesma cobertura que estava lá com Elias, foi a mesma cobertura que estava lá com José no Egito, foi a mesma cobertura que estava com os discípulos de Jesus. Você vai ver que João, o seu discípulo, que se chama discípulo do coração, discípulo do amor, o mais chegado de Jesus, além de Maria, foi o único que mais ouviu as batidas do coração de Jesus, foi João. A Bíblia vai dizer que ele não foi morto, botaram ele em óleo fervente, levaram ele para várias situações para morrer, mas Deus não permitiu que ele morresse, porque havia uma cobertura espiritual. Oh, maravilha! Tu ter esta cobertura, oh maravilha, tu ter esta blindagem, que é a blindagem do Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! A cobertura espiritual. Aleluia! Deus é o Deus que nos cobre, nos guarda, nos livra. Deus é um Deus de providência, este é o Deus. Você vai ver que o próprio Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, e você vai ver que Jesus, quando ora, ele diz: e nos livra do mal. Jesus nos ensina a orar, e quando ele fala que é para a gente orar, ele diz que na oração do Pai Nosso, ele diz: Senhor, e nos livra do mal. Isso é cobertura espiritual. O teu Deus é o Deus que tem cobertura espiritual para você. Você não entendeu? Preste atenção aqui. O teu Deus é o Deus que te dá cobertura espiritual. Lá na tua casa, toda a tua casa tem uma cobertura espiritual, porque Deus está guardando. A tua família pode até não ser crente, mas tem uma cobertura espiritual. Você não entendeu? Vou falar mais uma vez. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava ali atuando quando a terra não tinha forma e vazia. Ele estava atuando como uma incubadora. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele estava atuando como uma incubadora, conservando a terra. Aleluia! O planeta que nós vivemos hoje, um dia foi sem forma e vazio. Eu e você sem Cristo, um dia fomos sem forma e vazio. Aleluia! Mas o Espírito de Deus estava ali. Isso é cobertura espiritual. A tua família que ainda não aceitaram Jesus, que estão afastados da igreja, tem uma cobertura espiritual lá por causa de você. Tem o Espírito de Deus lá guardando ele. Ele pode não ter forma e ser vazio agora, mas na visão de Deus ele vai ser um pregador, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um militante que vai estar aqui dobrando o joelho, orando para o Senhor trazer um avivamento para a igreja. Ele vai ser um arauto do Senhor para pregar o evangelho nos últimos dias da igreja da terra. E isso é cobertura espiritual. O destruidor não vai tocar nele. Cobertura espiritual. Aleluia. Você vai ter livramentos. Sua família vai ter livramentos, por causa da cobertura espiritual de Deus. Moisés disse para o povo: eis, quando o Senhor passar pela terra para ferir os egípcios, mas quando ele chegar na tua casa, ele vai ver o sangue nos umbrais da casa, e o destruidor vai passar por cima. Eu não vou deixar passar lá dentro, porque eu vou dar uma cobertura espiritual para o meu povo. Deus, nós estamos vivendo uma época difícil, é bem verdade, mas você precisa crer que o teu Deus é o Deus que dá uma cobertura espiritual dentro
E você vai ver lá que em Êxodo que o texto fala do destruidor, que é o adversário da nossa alma. Ele entrou nos egípcios, mas não entrou no povo dele. Sabe por quê? Porque ainda tem alguém que manda. Tem alguém que está no controle. Tem alguém ainda que guarda o que é seu. Tinha um crente. Antigamente era assim, né, irmãos? Eu gosto de usar lenço. Eu gosto de usar lenço porque quando a gente sente a presença de Deus, a gente enxuga os olhos, as lágrimas. Não é verdade, irmão? O crente tem que voltar a usar lenço. O coração quebrantado, coração contrito, Deus não rejeita a oração. Irmãos, tinha um crente, sabe aquele tipo de crente? Que tudo era glória a Deus, tudo é Deus. Sabe? Você já ouviu falar desse crente? Que tudo é Deus? Oh, glória, tudo é. Estou vendo os irmãozinhos de cabelinho meio branco aqui. E eu não sou saudosista, mas eu gosto de me lembrar daqueles tempos também. E esse irmão dizia, oh Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Um dia ele foi provado, um dia a prova veio. E a prova veio e ele abria a porta da casa dele e dobrava o joelho. Só que ele era tipo de crente que não conseguia orar baixinho, ele orava alto. E do lado da casa dele tinha algumas pessoas que não eram crente e mexiam com magia negra, mexiam com ocultismo. E eles ouviam o crente orar dizendo, Deus, está me faltando alimento, Senhor, a porta fechou, Senhor. Deus, entra com providência, me socorre. Senhor, nem pãozinho eu tenho para comer, Deus. E aí eles se reuniram e disseram assim, vamos mostrar para esse crente, esse fanático, nós vamos lá, vamos fazer um rancho e vamos mandar para ele. Depois vamos dizer assim, foi nós que fizemos e te demos. Eu quero ver como é que ele vai agradecer ao Deus dele. E aí fizeram o rancho e mandaram lá para ele. Quando botaram o rancho dentro da casa dele, ele já deu glória a Deus, já bateu aqui e já glorificou a Deus. Você não se escandalize se eu fizer assim, né, irmão? Já glorificou a Deus. Aí o bilhete dizia assim, fomos nós que te damos, nós somos ateus, mexemos com o ocultismo, eu mexo com isso e com aquilo, foi nós que se reunimos e te demos. Ele botou a mão para o céu e disse, oh, glória! E eles ficaram ouvindo de longe, que até o filho, até os servos do adversário, Deus manda trazer alimento para quem é fiel a Ele. Esse é o teu Deus, é o Deus que tu serve, é o Deus que te dá cobertura espiritual, é o Deus que não te deixa faltar nada, mesmo na hora da adversidade, é o Deus que abre porta onde não tem. Se coloque de pé, senão o pastor Denis vai brigar comigo. Irmãos, o segredo é orar com convicção, com inteligência. O segredo, irmão, é nós entender que o nosso Deus está disposto. Jesus chamou os discípulos e disse assim, vede, a seara está madura, levante os olhos e vê. Eles não estavam enxergando, porque a visão deles era humana. A hora que eles entenderam que a visão de Deus era outra, eles tiveram crescimento, eles cresceram em todas as áreas. E a maior parte de hoje em dia é que muitos não estão entendendo isso. Acho que crescimento é só estabilidade financeira. Deus abençoa o seu povo, mas Deus quer dar crescimento espiritual. Deus quer dar crescimento espiritual para a igreja. Deus quer te ouvir falar em línguas estranhas. Deus quer te dar visões espirituais. Deus quer te dar hinos espirituais. Pastor, mas não adianta, mas ninguém fala. Comece por você. Esses dias eu estava orando, estava que nem o espírito de Elias. Senhor, só eu. Aí Jesus falou assim, meu filho, eu só preciso de uma fagulha, porque quem sopra o vento dentro da igreja sou eu. É o meu espírito que assopra o vento dentro da igreja. Deus quer te usar.
Deus quer te usar para derramar. Deus quer te dar crescimento. Deus quer usar você para restaurar, para curar. Deus quer usar você para vocacionar. Meus irmãos, teve um período que eu queria desistir. Estava tão desanimado e eu queria desistir. Eu estava pior que o Jabes. Se eu tivesse igual o Jabes, eu estava bem, mas eu estava... Sabe quando vem aquele desânimo e aquela avalanche de coisas negativas que só vem te botar lá para baixo, te fazer inferiorzinho, pequenininho assim, que é nem para olhar, a gente consegue levantar os olhos para olhar, a gente já olha assim meio... Eu estava assim. Aí chegou um casal e disse, pastor, missionário, eu era missionário, vamos levar uma cesta básica para uma família que está precisando? Eu disse, não, quero não. Vamos. Eu disse, não vou não. Vamos, missionário. Eu disse, não vou. Ele assim, mas vamos, a família está precisando. E eu, na minha mente, eu também estou precisando. Eu também estou carente. Porque tem hora que tu só quer um abraço. Às vezes tu só quer um abraço. Às vezes tu só quer um irmão que te olhe para ti e te olhe com amor. E às vezes tu não recebe nem isso. Às vezes nós falamos que estamos com pandemia, que tem que andar afastado. Nós já estamos afastados faz tempo. Mas é a verdade. Já estamos em isolamento faz tempo, acabou o culto. Cada um para sua casa e acabou. Nem parece que nós vamos morar no céu tudo junto a eternidade toda. Não parece. E eles levam, se não levam. Leva. Eu olhei, leva, porque o senhor está de carro, eu não temo. Leva, vamos levar lá. Eu disse, então vamos. Levei. Cheguei na casinha de tijolo, tudo maciço, sem reboco, quarto água. E normalmente a gente recebe visita na sala, não recebe na cozinha. Fui direto na sala. Quando nós fomos na sala, estava fechado, não abria. Aí aquela voz, aqui pela cozinha. E eu, quando eu estava na sala, já senti um cheiro de urina. Eu disse, meu Jesus querido, que cheiro. Já me arrependi porque fui. Eu disse, meu Deus. Fomos lá pela cozinha. Entremos na cozinha, eu vi a casa do homem. Casinha, uma mesinha normal, com 4 cadeiras, um fogãozinho de lenha que era 2 pés de madeira, umas tábuas, e construído com tijolinho maciço. Depois era botada uma chapa, e não tinha nem chaminé. Eu olhei para cima, não tinha forro, estava toda queimada de carvão, tudo de fumaça, escureceu, estava tudo escuro, sujo. Eu olhei a pia, tinha alguns copinhos daquele extrato de tomate elefante, e tinha uma xícara, e a xícara estava quebrada, tinha um rachinho bem na ponta. Eu percebi tudo isso, e tinha gordura, irmão. Eu disse, barbaridade, onde é que eu vim me meter? Só para mim mesmo. Mas eu sou por que eu vim? Por que eu vim aqui? Está cheirando a xixi, tudo. Mas eu vou dizer, meus irmãos, cada demora vem um senhor de idade. Ele devia ter uns 70 para 80 anos. Aquele homem, quando entrou na cozinha e nos viu, ele começou a chorar. E já começou a falar em línguas estranhas. A tristeza, as lágrimas dele não era de tristeza. A lágrima dele não era de sofrimento. A lágrima dele era a lágrima de pessoas que tinham intimidade com alguém muito mais maior. Alguém que ele conhecia, um Deus todo poderoso. Ele me abraçou, ele disse, o Senhor está na minha casa, glória a Deus. Eu fiquei até envaidecido, fiquei até meio, eu disse, como honrou tanto a gente, porque às vezes tu faz visitas, parece que nós não somos ninguém. Mas aquele homem nos tratou tão bem, parecia que estava recebendo um anjo dentro de casa. Cada demora veio a esposa dele, outra senhora, e ela me abraçou, chorou, se alegraram no Senhor. E ela disse, o senhor vai tomar um cafezinho? Eu disse, não, o senhor vai tomar um cafezinho? Eu disse, não,
o cheiro, embrulhou o estômago. Eu disse, bota para dentro, vai tudo para fora. Aí ela pegou aquela xicrinha, André. Aquela xicrinha quebradinha, pegou aquela xicrinha. Quando ela pegou aquela xicrinha, eu vi aquilo ali, ela dá só para ocasiões especiais. Só para visita. E ela botou cafezinho do fogão de lenha. Quente, quente. Tinha que tomar assim. E eu peguei a xicrinha, fui para perto da porta, Cristiano, daqui eu jogo fora. E fiquei mexendo com a xicrinha. Eles olham, mas os velhinhos nem piscavam. Disse, marvados, nem piscava. E eu doido que eles só fizessem assim, ó. E se eles fizessem, eu já... Mas nem isso não fizeram. E eu fiquei, com a demora aquilo vem no meu coração. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mexi bem e toquei ali. Veio queimando tudo. Os velhinhos estavam chorando por dentro de Deus, eu também estava chorando, mas era tudo queimado por dentro. Ela pegou na minha mão e disse, agora eu vou apresentar o meu filho para o senhor. Mas o senhor não tenha pena dele. Estou falando de cobertura espiritual. Estou falando de algo sobrenatural que a igreja precisa buscar, reaver, reanalisar. A igreja precisa mudar um pouco, dar uma olhada, fazer o que Paulo fala lá na ceia lá. Examinar-se a nós mesmos. Às vezes nós temos que examinar que evangelho que nós servimos. Qual é o evangelho que eu estou inserido? Eu sentei perto, quando eu cheguei perto da casa, dentro da sala, e eu prejulguei ele, chamei ele de relaxado e tudo no meu coração e na minha mente. Pequei. E quando eu entrei na sala, era um pouquinho menor do que essa mesa aqui, tinha umas tábuas de uns 10 centímetros cada lado, e o moço estava ali deitado num colchãozinho, todo atrofiado. Mas todo atrofiado, ele não tinha coordenação, ele não conseguia parar, ele mexia direto. E eu sentei do ladinho dele, olhando para ele, e ele só dizia para mim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu disse para ele, tu não quer que Jesus te tire daí, te faça andar, ser normal, porque ele tem poder. Ele disse, não. Eu disse, por quê? Porque ele já me levou no céu, eu sei para onde eu vou, e o meu corpo não me limita de ser um adorador a ele. Aí o Espírito de Deus falou comigo, dizendo, tu és perfeito e tu não me adora como ele me adora. Tu só sabe reclamar, tu só sabe ver o que é ruim, o que acontece, mas tu não vê o meu trabalhar por entre linhas, tu não vê o meu mover, o meu agir, tu não vê a minha grandeza. É por isso que eu revelo os meus mistérios aos meus pequenininhos, e ele é um dos meus. Cobertura espiritual. Eu dobrei o joelho lá daquela caminha ali e disse, Jesus, eu quero me converter, eu quero te aceitar, me aceita na tua casa. Eu preciso me converter porque até aqui eu não era convertido. Senhor, eu quero voltar a ser um adorador por excelência. Eu quero falar em línguas estranhas contigo todos os dias. Eu quero sentir a tua presença todos os dias, independente da situação, independente das circunstâncias. Eu quero te adorar. Deus vivo. Meu Deus. Cobertura espiritual. Deus quer que você entenda que a cobertura espiritual revela coisas fantásticas. Te faz te aprimorar, te faz sair, sobressair além das adversidades.
Ou se o pastor permitir para mim orar, se o Senhor permitir, eu quero que você levante a mão. Aleluia. Faça que nem Jabes. Siga o exemplo dele. Às vezes eu penso em parar, às vezes eu venho desânimo, aquela voz ecoa no meu coração dizendo: glória a Deus, aleluia. 2 anos se passaram daquele dia, veio a notícia que ele faleceu. Jesus recolheu ele e levou para a glória. E às vezes eu fico pensando, vendo ele andando, correndo ao lado do Senhor, dando glória a Deus e aleluia. Ei, o mesmo propósito que Cristo teve na vida daquele moço, quer ter com você. Ele quer te levar para a glória, Ele quer te levar para a mansão celestial. Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Ele vai, aleluia, te dar um novo nome, vai trocar as tuas vestes, e você nunca mais você vai sentir dor ou vai chorar. Escute. Quando o mestre ali chegou, aleluia, numa casa ele você quer entrou, receber oração? e ele então Eu não sei se se pode vir apressou na frente, não pode. para fazer Levante o que a mão, sentia. eu vou orar por você. Seu Deus está aqui, querido Deus. Teu servo está O louvando. perfume Eu já vejo pessoas aqui em lágrimas, Senhor. Vejo pessoas aqui, Senhor, muito tempo de preparo, falando em não mistério contigo. naquele dia, Deus, tomando, Senhor, repudiar um gesto sentindo esta ousadia que já o que esteve ela ao mais entrar diante da tua queria presença era o Salvador, e pedir, ó pelo tempo Deus, que chorava, vai tocando, os vai pés dele tocando, ela vai molhava, tocando, mas com que estas cabelos convicções, ela Senhor, enxugou. venham ser inseridas no Só coração ele dos ela teus queria, filhos. o poder da adoração, o perfume Aleluia. exalava o cheiro de gratidão. Ele já tinha visto Dê ela, liberdade. havia perdoado Deixa o Espírito de Deus dado a ela salvação, trazer renovação para a tua servir vida. a ele não tem preço. Ele está em saudade das tuas Adorar lágrimas, a ele ele tem saudade das não tuas tem línguas de estranha. preço. Ele tem saudade Viver da ao lado manifestação dele não tem que preço. você fazia e Por faz isso eu para agradeço ele. a ele a mim. O homem talvez não